Lançamentos aí, Evoque Áudio, Supreme 1500 e Supreme de 2000 watts RMS. Qual o volume mínimo para esse falante aí já ter um resultadinho bacana sobre grave aí, tocando ali a partir uma sintonia ali próximo de 35 Hz, por exemplo, beleza? O volume que eu entendo que seria o ideal, tá? E analisar a diferença dos dois falantes ali de SPL, dB e é isso. Já fiz outros vídeos aí, depois se você pesquisar, TikTok, YouTube, Instagram, sobre a minha, principalmente no YouTube, é mais fácil de encontrar, tá, galera? Minha opinião sobre os subs aí da Evoque linha Supreme comparado com os antigos, tá? Então não vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre essas características. O volume mínimo, pra gente ter um resultado top ainda, tá? De volume interno bruto, certo? Não é volume livre, porque volume livre não quer dizer muita coisa. Um volume interno bruto, pra estar tocando ali a partir de 35 Hz, a sintonia bem baixa aí, considerando trio goiano, certo? O volume que eu acho ideal, certo? Obviamente sempre duto rego, tá? Porque falando acima de 1,5 ms, trabalhar duto redondo, é tiro no pé, porque vai pedir mais área de duto, tá? Se for redondo, então não fica interessante. E bora para as análises aqui dentro do software. Então vamos lá, Supreme 1500 e Supreme 2000, beleza? Vamos ver aí o que a gente vai ter de volume mínimo interno bruto dessa caixa, tá? Isso aqui eu tô falando de volume mínimo, galera, com duto tudo lá dentro, tá? O volume mínimo para mim aqui é que uma caixa trabalhe bem, pelo menos a partir de 35 Hz. Qual que é o mínimo de volume para aqui chegar em 35 litros? Tá, 35 litros não, 35 Hz, qual é o volume mínimo, né? Então vamos ver. Então no 1500 aqui, galera, ó, o software Elisa, tá? Inclusive propagandinha rápida, quem tiver interesse, pesquisem no Google, software Elisa ou PowerX V8, que vocês encontram no site para fazer a aquisição desse software. Tem licença, se eu não me engano, mensal e licença anual, tá? Excelente, e tem uma opção aqui que eu acho bem diferenciada, que é o modo semi-automático, tá? Que eles falam, que a partir de um volume mínimo, ele me recomenda a menor sintonia possível para trabalhar, tá? Então aqui, ó, eu tô fazendo um duto rego aqui, para ter um mínimo de área de duto, tá? No MDF 15. Então aqui, ó, pelo software, ele recomenda da seguinte maneira, ó. Se eu colocar aqui com 24 litros, fica com 35,25 Hz, tá? Próximo de 35 Hz, que é o que eu preciso. Com 25 litros, ele já vai para 34, então sintonia baixa até demais, aí pensando em trio goiano. Então, a partir de 24 litros aí, tá? Livre, o volume total, né, interno bruto da caixa, fica com 43,74 litros. A galera confunde muito isso, tá? Volume livre, certo? Que é o volume livre é o que, galera? É a caixa interna descontando o que o alto-falante toma, tá? Nesse caso aqui o alto-falante ocupa 5,4 litros, beleza? Da caixa, beleza? Mais o tamanho do duto dentro dessa caixa. Então, tirando o duto e tudo, sobra só 24. Mais o volume, que é a caixa inteira, né? Descontando só as chapas, 43,74 litros. Então, esse aqui é o volume mínimo interno bruto, para esse falante trabalhar bem, pelo menos a partir de 35 Hz. Tá? E aí a gente teria uma caixa trabalhando a partir de 30 de corte crossover e pico de resposta aí entre 50 a 59 Hz aí com 2, poucos dB de ganho, tá? Agora vamos por 2000. E olha para vocês verem, no 2000 o volume é até menor de volume livre, tá? Só que o volume final acaba ficando parecido. Então com 19, 20, 21, aí ó, 21 já vai para 34, então 20 litros. Eu já tenho aí um mínimo de 35 Hz para trabalhar, mesmo esquema, a caixa trabalha a partir de 30 Hz, e pico de resposta aí de 45 a 57 Hz. Então, gravinho, até macio, certo? Então, a gente tem aí um duto, né, régua, etc. O duto fica gigantesco, tá, galera? Ó. Tanto aqui, nesse de 1500 foi com 84 centímetros de profundidade, aqui foi com 96, ó, tá? Então, é mais ou menos assim. Então, o que acontece nessas situações, galera? Caixa com volume livre, muito pequeno, e tentar trabalhar a sintonia baixa, o duto toma quase que a metade da caixa, ou mais da metade da caixa. Aqui nesse 2000, por exemplo, ó, só o duto está ocupando 17 litros da caixa praticamente. Entendem? Então, não é muito viável isso, tá? Então, a gente analisa sempre a melhor opção. Dificilmente eu trabalho sintonia baixa assim nos projetos de caixa, não sei que o cliente queira um grave que desça e não pense no ataque, tá? E olha o que acontece numa outra opção aqui, galera. Quando a gente fala de volume próximo de 50 litros, com a sintonia um pouco melhor, a gente tem um pico de resposta também mais agressivo. Olha como que a caixa fica com a resposta mais top. Olha como que a caixa fica agora, próximo de 50 litros. Agora tem 37 litros livre, sintonia em 41. A caixa aqui está ali trabalhando a partir de 37 Hz. O pico de resposta dela é em 44, grave muito macio, tá? Isso aqui no 2000, tá, galera? Que é o que está selecionado aí de verdinho, tá? E o duto agora não fica gigantesco daquele jeito, fica com 41 de profundidade, tá? No limite aí para não ter sopro, tá? Para o duto não tomar tanto volume assim da caixa e a caixa desempenhar bem. E a mesma coisa acontece no 1500 também, tá? A caixa com sintonia em 41, por exemplo, 37 litros e meio livre e 49,84 de volume interno bruto. O duto agora fica só com 41 de profundidade,
pico de resposta fica em 46, 47 Hz, trabalhando a parte de 37 também. Então a resposta fica bem mais agressiva, a gente sai de 1 dB, 2 dB para 5, quase 6 dB, ó. Então fica bem diferenciado, tá? A gente joga as duas respostas uma em cima da outra aqui, a gente vê a diferença de gráfico, tá? O 2000 desce um pouquinho melhor do que o de 1500, mas a diferença é pequena. Quando a gente olha o SPL gráfico aqui, tá? Tem aqui as diferenças, né? Quantidade de dBs que um ganha em cima do outro, certo? Inclusive, um detalhe. Pra galera que quer saber a diferença desses subs para a linha antiga da Evoque, né, 1500, por exemplo, tá? Tem vídeo no meu canal do YouTube, é só pesquisar lá, comparando linha Supreme da Evoque, tá? Com os novos, com os atuais, né? Beleza? Então tem lá, não vou dar spoiler aqui, assistam lá, beleza? O vídeo é esse, tá, galera? Comparando subs Evoque e linha Supreme, melhorou a resposta, vale a pena? Mandei pro cliente, ele me perguntou o que eu achava, eu só mandei o vídeo pra ele, falei, assiste aí, nossa, que aula, tô iludido com esses 1500 e 2000, então é isso de spoiler, vai lá no vídeo, busca lá que vocês encontram. Então, galera, não se iludam com caixas de grave, com volumezinho de 20, 25 litros. Ah, porque isso aí, galera, é um volume mínimo, do mínimo, do mínimo. Mal vai caber o duto ali dentro desse volume. Então, assim, não queiram trabalhar com volumes baixos desse jeito. Até para grave de 10 polegadas aí, não é interessante, tá? Então, vamos abrir um pouco a cabeça. Não tem projetista para fazer seus projetos, cara? Chama lá no WhatsApp, tá no meu WhatsApp ou no chat. Se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, pesquisa meu contato, em vários vídeos eu deixo meu contato, tá? Ou se não, chama nas minhas redes sociais lá no chat, tanto do Insta como do TikTok, é @GuinnessAudio, beleza? Pesquisa lá que você encontra, que não tem erro, fechou? Então faz isso, por quê? Porque como é que a gente projeta caixa, mano? E a galera às vezes não entende, quantos litros? Aí eu falo, cara, os 50 litros dá uma excelente caixa, como eu mostrei no exemplo aqui pra vocês, não fica com um duto gigantesco, dá pra fazer uma curva de resposta bem mais diferenciada do que com aqueles volumezinhos bem baixos, certo? Então, eu trabalho da seguinte maneira, dentro das medidas que seu porta-mala tem, tá? De altura, largura e profundidade, a gente analisa a melhor caixa para o seu carro, tá? Independente do alto-falante que vocês for escolher, certo? Então, aí dentro dessas medidas, a gente projeta a melhor caixa possível. Não é eu tenho tantos litros, aí você é 50 litros, aí você quer uma caixa para 4, aí deu 160 litros, não dá para fazer a caixa? É claro que dá. Dentro desses 160 litros, para 4 subs, a gente projeta a melhor caixa aqui dentro do software. É assim que funciona. Então você não fica engessado em volume. Só que tem situações que eu recomendo o cliente. Fala, mano, nessas medidas não compensa fazer uma caixa para 4. É melhor fazer uma caixa só para 3, ou às vezes só até para 2. Porque com esse volume aí você não vai ter resultado satisfatório, que vai te agradar. Porque eu sei do que a galera está buscando. No mercado trio goiano eu sei exatamente o que a galera busca e o que não busca. Tá? Então eu estou realmente mergulhado lá dentro. Faço projeto para praticamente todo tipo de caixa. Mas, assim, 95% é trio goiano, que é meu público, eu sei exatamente o que a galera quer. Na maioria das vezes, o cara quer uma coisa achando que tem que ser uma sintonia e tal, fala, mano, não tem nada a ver com o que você tá falando. Te explicar errado ou você entendeu errado em algum vídeo, sei lá, o que você viu aí, porque não é assim. E aí eu mostro a diferença de curva de resposta pro cara aqui na hora, o cara, não, mano, pode fazer o jeito que você tá falando que vai ficar melhor. Aí o cara entende. Mas é assim, galera. Todos os projetos a gente identifica qual que era a melhor opção, qual será a melhor opção, dentro daquelas medidas, para aquele falante, para aquele projeto desempenhar o melhor possível, tá? Isso é uma caixa de alto rendimento, uma caixa projetada. Nela a gente vai analisar os principais fatores para dar o subgrave, que é o volume e principalmente a área mínima de duto. Porque o que tem de caixa que tá com sintonia ok, mas não desempenha bem, tá com sintonia, volume, só que o duto é muito pequeno e não é na profundidade, galera, é no tamanho dele. Tá? E acaba que a melhor opção é o duto régua. E não é porque o duto régua é melhor, tá? É porque o duto régua você consegue delimitar uma altura e a largura você delimita até chegar nessa área mínima, ok. Ficou profundo demais, põe uma curva jogando ele para um lado ou para o outro e já era. Duto redondo você não consegue fazer isso com facilidade, porque é engessado, 3 polegadas ou 4 polegadas. E só para quem ficou pro final do vídeo, vai a dica bônus, que é de caixa com volume até maior do que 50 litros. Fica bom ou não? Olha o que acontece, galera, com a curva de resposta da caixa, mantendo essa sintonia de 41, tá? Se eu pôr mais volume nela, vocês vão ver que dá uma pequena melhorada, mais ainda no subgrave, tá? Então, olha só, de 37 litros a gente vai pôr uns 50 litros de volume livre. A caixa vai ficar perto de 60 lá, ó, certo? Olha como mudou, a gente ganhou praticamente 3 dB aí, ó. 3 dB não, né? Ganhou de 6, 1 dB, quase 2, ali próximo de 43 Hz, tá? Então aqui, ó, em SPL final de fato, a gente consegue ter essa noção. Então vamos mudar ali de novo, ó. Vamos voltar aqui para 37, ó. A gente tem aqui agora 125 dB em 43 Hz, certo? E eu colocando com 37, a gente só tem 123, certo? Então, galera,
Muita gente é engessada com isso de caixa, que tem que ter 45 litros, ou 40, ou 50, ou 30 e pouco. Ai, meu Deus, se passar não vai dar grave, ou vai ficar fofo. E não é assim que funciona. A maior parte dos alto-falantes, inclusive falantes da Zeta, que fala que tem que ser caixa pequena, que se pôr caixa grande não toca. Você sabe quando que caixas grandes fica com grave realmente fofo, que é aquele grave que só toca bem de mala fechado? É quando a sintonia tá lá embaixo, galera. Sintonia ali 32, 33 Hz, tá? A galera fica bitolada com sintonia, tem que acompanhar. Se tiver mais volume, obrigatoriamente você tem que pôr a sintonia mais baixa. Não é assim, beleza? Todo santo dia eu faço projeto aqui e tem cliente que tem volume pra caralho pra trabalhar. Principalmente cliente que monta som em residência, monta 2 graves, por exemplo, um porta-mala grandão de carro, de uma picape, picape não, naqueles carros SUV, por exemplo. Cara, o resultado é bem diferenciado, tá? Você consegue agregar o alto-falante e não perder nas altas, né, a questão ali do grave mais ataque, e ele ganha muito no subgrave, mesmo com a sintonia mais alta, então fica bem mais top, tá? Então o que mata uma caixa com volumezinho mais alto, 60, já cheguei a fazer caixa até com 70 litros, beleza? Por falante, é justamente querer pôr sintonia lá embaixo, com frequência, com volume muito grande, né? Então põe sintonia baixa e volume grande, realmente vai dar só low bass e mais nada. Mas se subir a sintonia, você consegue um gap. Basicamente, você melhora um pouco a resposta de uma caixa menor, tá? Dando mais ênfase, obviamente, no subgrave, que é o que a gente quer usar, quer de fato ter. Beleza? Então é isso, Jones. Deixa o like, se inscreve no canal e precisou dos treinamentos, link na bio ou chama no zap, é isso. Fui.